Depois de escapar do labirinto sinistro, vemos Thomas e seus fiéis Batutinhas sendo resgatados. Mesmo sendo alimentados com pão com manteiga e chamito, nosso herói percebe que as coisas não são o que parecem, sendo que o encontro de sua turma com a dona da foice pode estar marcado mais cedo do que pensavam. Essa é a história de Maze Runner 2, Provas de Fogo, filme lançado em 2015 que continua a história do primeiro longa, que eu derrotei há 2 semanas atrás. Portanto, se você ainda não viu esse vídeo, clica no card craqueando aí no canto pra ver tudo que rolou lá. Além disso, já morde esse like com força e bora pro vídeo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia exatamente da mesma forma que o último acabou. Vemos Thomas, Teresa, Newt, Minho e companhia desembarcando do helicóptero no meio das dunas do Maranhão. Algo preocupa os soldados que os protegem e é aí que a gente vê os Cranks pela primeira vez em ação. A propósito, os Cranks são pessoas infectadas por um vírus urubuzento que as deixa muito agressivas e com vontade de morder as outras. Tá, são basicamente zumbis com um pouquinho mais de inteligência. Os bichos vão pra cima do povão que se defendem com chumbo grosso, abrindo a nossa contagem de presuntos com 17 Cranks. Agora me pergunto, se tem várias hordas de zumbis como essa rondando a área, não seria mais prudente o helicóptero aterrissar dentro da base e deixar os moleques em segurança do que parar no meio da areia? Esquece isso, porque os nossos heróis chegam no complexo em segurança. Lá eles percebem que a estrutura é top e que os outros jovens dinâmicos já estão se hospedando no local. É revelado que o labirinto de Thomas não era o único que existia, sendo que toda aquela turma ali passou pelos mesmos desafios, até serem resgatados do Cruel por essa guerrilha de Araque. Lá eles conhecem o líder da operação, seu nome é Jansen e ele deve estar pensando que tá num desfile em Milão com esse figurino da Dolce & Gabbana. Ele explica que o trabalho deles é proteger a molecada, já que eles são imunes ao vírus e podem colaborar com a cura. O Fashion Boy também diz que eles serão transportados para um refúgio seguro, onde poderão curtir a vida adoidado. Peraí, se esses caras precisam desenvolver uma cura para a humanidade, por que Thomas não se questionou por que deles estarem mandando a galera para viver confortavelmente em outro lugar? É a verdade, não minto. Esquece isso, porque chega o dia deles confraternizarem com os outros integrantes do elenco de Malhação, e é aí que Jansen chega pedindo para que alguns deles se levantem, já que os jovens foram presenteados com a rifa de volta para minha terra. É explicado que apenas alguns jovens dinâmicos são selecionados por dia, mas isso não chama a atenção de Thomas, que tá mais interessado em Teresa. Ele vê a garota sendo escoltada por cientistas à medida que ela passa pelo refeitório. Ele tenta sair do local para trocar uma ideia rápida com ela, mas é barrado pelos seguranças. No entanto, a atitude rebelde dele atiça a atenção de Ares, o moleque resgatado de outro labirinto. Naquela mesma noite, o danadinho usa a tubulação de ar para chegar no alojamento de Thomas, pedindo pro cara segui-lo. Entediado e sem nada para fazer, os dois acabam vendo outros moleques ganhadores de rifa totalmente dopados e sendo mandados para um laboratório sinistro. Voltando para o alojamento, Thomas conta a história para Newt e companhia, que acham que não é nada demais, porém Thomas fica com aquilo na cabeça e tenta falar com Teresa puxando briga com os militares de Tocaia. Jansen chega para apartar a treta, dizendo que todos ali são brothers, porém a gente descobre que Thomas na verdade só queria causar essa distração para poder surrupiar o cartão de acesso do soldado. Eu sou ladrão, rapaz. Ele e Ares mais uma vez dão um perdido à noite e chegam no laboratório que eles viram anteriormente. Lá eles infelizmente dão de cara com todos os sorteados da rifa que aparentemente estão sendo usados como cobaias. Essa organização misteriosa tá tirando uma substância de seus corpos até que o próprio Jansen entra na sala e começa a falar com a doutora Ava, aquela mesma danada que tinha se autofinalizado na frente de Thomas e companhia no filme anterior. Ela pergunta como é que tá o progresso da fase 2 do estudo e Jansen diz que precisa de mais tempo. No entanto, a doutora Maldade nega o seu pedido, o mandando colocar todos os integrantes de Malhação no laboratório, começando justamente pelos últimos que chegaram na instalação. Nesse caso, Thomas e os outros Batutinhas. A médica também pergunta a Jansen se ele conseguiu capturar os membros de um tal grupo chamado Braço Direito, que vinham sabotando as instalações do Cruel, mas ele diz que os caras são ligeiros e se abrigavam nas montanhas. Thomas então não perde tempo e volta pro alojamento, pedindo que Newt e os outros façam uma barricada na porta. Nesse momento, os caras poderiam ter usado a tubulação de ar para escapar sem serem pegos pelas câmeras, mas não, eles preferem usar os corredores enquanto correm dos soldados que tentam dar um choquinho de leve neles. Tudo bem. É aí que vemos Minho se lembrando das aulas dadas pelo seu tio Bruce Lee, o que o faz render um soldado facilmente. Thomas então pega a arma do soldado e rende uma cientista aleatória para que ela os levassem até Teresa. Eles chegam em outro laboratório e resgata a garota que tá meio grog. No entanto, Jansen é ligeiro e chega no cangote deles, enquanto Thomas tenta quebrar uma janela para poder escapar pelo outro lado. Nessa hora dá pra ver que Minho tá cobrindo a retaguarda deles, mas mano, o que não faz sentido aqui é que ele poderia ter atirado no primeiro soldado Zé Ruela que tá tentando forçar a entrada pela porta. Dessa forma a estrutura ficaria bloqueada pelo cara apagado pela arma de raios, dando mais tempo pro grupo de jovens fugir. Mas
esquece isso porque Minho não dá um tiro sequer. Eles fogem pelo outro lado e Thomas apaga mais um soldado que chegou no rolê desavisado. Nesse momento os outros moleques deveriam ter pegado a sua arma porque eles vão precisar dela, mas eles também não se dão ao trabalho. O grupo finalmente chega no último corredor da instalação quando o portão é aberto por Ares. Finalmente alguém inteligente que preferiu usar a tubulação de ar. Os batutinhas fogem do complexo e logo de cara chegam no deserto, se escondendo no que parece ser um shopping há muito tempo abandonado. O mais bizarro dessa situação é que o local dá um eco danado. Eles já sabiam que aquela área era habitada por Cranks, portanto eles deveriam economizar as palavras ao máximo, já que o som com certeza vai atrair as criaturas. Esquece isso porque eles percebem que outras pessoas moravam lá no passado e inclusive encontram o homem do saco, que não aguentou viver nesse cenário apocalíptico. Enquanto eles procuram suprimentos, Minho parece ter desenvolvido TDAH, porque o danado simplesmente liga a energia do local, o que, diga-se de passagem, é uma péssima ideia quando vários craquentos se ligam que a molecada invadiu a propriedade deles. Você é burro, cara, que loucura. As criaturas se aproximam rapidamente, sendo que os primeiros pontos da rodada vão pra Minho, que usa um cano pra afundar o coco de um, e Teresa também, que deve ter alguma experiência no manejo do martelo. Conforme eles correm, Newt é abraçado carinhosamente por outro zumbi de Araque, sendo salvo por Thomas, que também participa do festival Finalização de Presuntos. O grupo se desespera ao chegar num corredor com todas as portas trancadas com cadeados. O mais bizarro é que o próprio Thomas tinha passado a mão numa pistola antes de sair do complexo do Cruel e não teve a inteligência de atirar em um dos cadeados, sabe por quê? Porque ele prefere abrir a porta com chutes, demorando uma eternidade para fazer isso, enquanto seu amigo Winston gasta toda a munição atirando nos Cranks que se aproximam deles. Eu não estou suportando mais. Essa falta de inteligência faz Winston ser agarrado pelas criaturas que arrancam um bifinho dele para comer no café da manhã. Mesmo assim, o grupo consegue sair do shopping até se darem conta de que o aquecimento global tá fora de controle, já que tudo que eles veem pela frente é um deserto infinito com bafo de dragão. Thomas diz que eles precisam chegar nas montanhas, já que ele quer fugir com o braço direito, aquele grupo rival do Cruel. O problema é que Winston não tá se sentindo bem do estômago, mostrando que nem todos os jovens dinâmicos aí são imunes ao vírus dos Cranks. Como não tem nada que eles possam fazer, Newt deixa a pistola com o moleque, que se despede deles. É aí que a galera decide andar até as montanhas, mas uma coisa que não faz sentido pra mim é que eles decidem percorrer o caminho durante o dia, quando o calor é mais intenso e o efeito da desidratação pode mandar todo mundo pra vala. Nesse caso, eles deveriam ter feito a caminhada à noite, mas não, já que eles preferem dormir nessa hora. Contudo, Thomas acorda e percebe que uma tempestade virada no Jiraiya tá se aproximando deles, o que faz todo mundo ter um ataque de pelanca coletivo à medida que eles correm. Todo mundo correndo! É aí que a galera avista um prédio iluminado do outro lado da área e correm pra arrumar abrigo lá. Inacreditavelmente, eles chegam quase ilesos, exceto por um ou dois choques que servem pra eles acordarem pra vida. Ao adentrar a instalação, eles são capturados por sobreviventes liderados por Jorge. Peraí, ninguém me avisou que o Gus servia frango aqui também. Não acho que sejamos parecidos, Sr. White. Nós também conhecemos Brenda, a filha adotiva de Gus. George interroga os jovens dinâmicos, perguntando o que eles foram fazer lá. E é aí que Thomas revela que o plano deles é se unir ao braço direito, o que deixa o Gus Fring alternativo com a pulguinha atrás da orelha, já que ele acredita que também pode se juntar ao inimigo do Cruel, acompanhado de Brenda. Infelizmente, descobrimos que esse grupo aí tem o Judas, já que um dos tenentes de Jorge cagueta o paradeiro dos fedelhos pra Jansa, que não perde tempo em ir lá coletar a recompensa, mandando seus soldados invadirem a base. Pode colocar mais 2 presuntos de sobreviventes aleatórios finalizados, e o do Judas aí também, que é abatido por Brenda antes de entregar a Thomas e companhia de bandeja. Jorge fala pra galera fugir dando uma de Tarzan e deslizar pelos cabos de aço. O problema é que Brenda decide voltar pra pegar a foto de seu irmão falecido, arrastando Thomas pro meio do pagode, o que dá tempo do Cruel encurralar os dois. Felizmente, o nosso querido Gus ativa uma mega operação de São João e demole o lugar, dando mais 10 presuntos do mal pra gente. Com os dois grupos separados, a gente foca em Thomas e Brenda, que fogem pelo subterrâneo da base. Infelizmente, Brenda é uma princesinha da Disney e não conhece o lugar pra saber onde fica a saída. No entanto, eu tenho certeza que não fica no lugar mais escuro e que tá chapado de fungos, o que claramente sugere falta de luz solar. Sendo assim, eles deveriam ter ido pelo caminho completamente oposto a esse, mas não, porque Brenda ouve um barulho estranho, sai pra investigar e percebe que os infectados de The Last of Us decidiram fazer uma pontinha nesse filme também. A dupla dinâmica corre e se vê olhando pra um precipício nas ruínas de uma cidade. Nessa hora, eles têm 2 caminhos a tomar: virar à esquerda, onde os escombros levam ao chão firme, ou dobrar à direita, onde o único caminho disponível é um prédio tombado em outro, que vai cair a qualquer momento. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Obviamente que eles escolhem o mais difícil, enquanto são perseguidos por 4 Cranks, sendo que nessa correria 3 deles acabam se ferrando, exceto pelo líder que encurrala a Brenda numa janela de vidro. Thomas salva a garota, mas não antes dela ser mordida pelo zumbi fajuto, que vai ter que aprender a voar agora. Eu vou cair!
Brenda diz que não pode se preocupar com isso, já que eles precisam encontrar um cara chamado Blonde, o único que sabe onde o braço direito se esconde. Só que esse cara fica num bar onde rola os rolês alternativos, o que inclui beber um gole de Listerine batizado e assistir um crank aleatório se lascando na mão dos sobreviventes. Infelizmente, o trago foi forte demais pra Thomas, que não aguenta ficar de pé e milagrosamente é resgatado por Teresa e companhia, que também estavam lá procurando por Blonde. Ao acordar, vemos que o Gus já tá fazendo um carinho dedicado ao seu informante, finalmente conseguindo a localização dos inimigos do Cruel. A partir daí, os mosquetrouxas partem em direção às montanhas e encontram o braço direito, que tava ali no meio da estrada dando mole, o que me leva a pensar, como é que o Cruel teve dificuldade pra achar esses caras? Idiotas! Esquece isso, porque eles chegam no acampamento da galera e conhecem o líder deles, chamado Vince. Ele informa a Thomas e companhia que estão indo embora de lá no dia seguinte, mas antes que a prosa continue, vemos Brenda manifestando os primeiros sintomas do vírus craquento. É aí que os membros do braço direito ficam tinindo pra mandar a garota se encontrar com Deus antes da hora, mas é aí que conhecemos uma médica chamada Mary, cuja intérprete já apareceu aqui no canal antes do meu vídeo derrotando a invocação do mal. Olha o card sumindo aí no cantinho pra assistir depois. Ela conta que foi uma desertora do Cruel e usa hemoglobina de Thomas pra criar um antídoto que dará mais tempo de vida pra Brenda. O problema é que a garota vai ter que tomar esse coquetel de tempos em tempos se não quiser se transformar num bicho muito feio. Tudo parece bem pra galera seguir a vida em outro lugar, mas Thomas percebe que Teresa tá caladinha, decidindo perguntar pra ela o que tá pegando. A garota então revela que se lembrou de tudo que aconteceu no passado, dizendo que Thomas foi mandado pro labirinto porque ele se rebelou contra o Cruel e dedurou todas as operações deles pro braço direito. Teresa também se recorda que a sua própria mãe contraiu o vírus do mal e que a perdeu no passado. Ela então diz que não vai deixar isso acontecer com as outras famílias e que o Cruel é o melhor jeito de encontrar a cura, o que a fez dar uma de X9 e revelar a localização de onde eles estão agora pro Cruel. Como é que é? Infelizmente não dá nem tempo de Thomas organizar um plano, porque Jansen e companhia já chegam sentando bala em todo mundo e capturam seus amigos. Nesse meio tempo vemos Mary tentando apelar pro bom senso de Ava, dizendo que não vale a pena fazer tudo aquilo com os moleques leite com pera só pra conseguir a cura, o que a líder do Cruel discorda, pedindo que Jansen cale a matraca de sua rival. Eu sou cruel. Thomas também se reencontra com George e Brenda, pedindo pra eles correrem de lá, enquanto o nosso herói tenta mandar todo mundo pelos ares com um explosivo de alta potência. O problema é que o Gus Fring não obedece às ordens de qualquer Zé Mané e volta pra ajudar o garoto, criando uma distração que dá tempo do braço direito partir pro round 2. É aí que rola um monte de presuntos, dando pra gente mais 19 corpítios só do Cruel, porque por algum motivo eles só estão usando munição não letal contra o braço direito. Além disso, pra mim não faz sentido a galera ficar atirando adoidado sem buscar a proteção de uma cobertura, o que te torna um alvo fácil pra ser abatido. Eu digo isso porque enquanto Newt e Thomas estão se escondendo atrás de umas caixas, vemos que a síndrome de Bruce Lee subiu a cabeça de Minho, que aqui tá achando que virou Chuck Norris a atirar à torta e à direita, o que só o torna um treino de tiro pros soldados do Cruel que o capturam. Gustavo o cara ter se abrigado no mesmo lugar que seus amigos estavam? É verdade. Esquece isso, porque Minho é levado pelo Cruel e Thomas jura de pé junto que vai salvá-lo no próximo filme. Maze Runner 2 teve avaliações medianas da crítica e público que disseram que o filme deixou o mistério do primeiro de lado pra focar na ação, o que eu tenho que concordar, porque esse filme aqui é bem inferior ao primeiro. Eu até gosto da primeira metade, onde vemos a molecada se virando em condições nada favoráveis, dando um ritmo pra trama bastante competente. Porém, a partir da sequência da cidade, onde a gente vê aquela balada alternativa, a parada já começa a feder na minha opinião, se tornando um filme juvenil de ação genérica no final. Sendo assim, eu dou uma nota 5,5 pra Maze Runner 2. Nas bilheterias, o sucesso também não foi tão estrondoso igual ao primeiro filme, já que esse aqui faturou pouco mais de 312 milhões para um orçamento de 61 milhões de doletas, o que foi praticamente o dobro do custo de produção do primeiro longa para uma bilheteria ainda menor. Mesmo assim, o estúdio apostou na sequência, que chegava aos cinemas 3 anos depois, fechando essa trilogia. Portanto, se vocês quiserem ver esse filme no quadro, como derrotar aqui no canal, taca o Listerine no like e deixa a frase "eu quero" nos comentários abaixo. Chega agora de ficar correndo dos craquentos e bora pra contagem de presuntos. O total de presuntos em Maze Runner 2 Provas de Fogo foi de 63 presuntos e o troféu presunto de ouro vai pro crank chutado por Brenda. Galera, enquanto a sequência não chega por aqui, clica nessa playlist que tá aparecendo aí pra vocês, onde tem mais de 200 vídeos de todos os filmes que vocês possam imaginar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!